Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. E nesse livro JavaScript jQuery, Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas, nós vamos trabalhar agora com data. Essa videoaula a gente vai finalizar esse terceiro capítulo, que a gente está falando de funções, métodos e objetos. Bom, deixa eu pegar a caneta apontador laser. Então, para trabalhar com datas, você cria uma instância de objeto date. Você pode, então, especificar a data e hora que você quer que ele represente. Então, aqui a gente tem a declaração da variável, var. Today, tá? É o nome da variável, que está em inglês, mas, obviamente, programação, a sintaxe das linguagens é em inglês. E aí você já começa a colocar suas variáveis também em inglês. Então, aqui o nome da variável. Aqui o operador de atribuição, né, o sinal de igual. Aqui a palavra reservada new e aqui o construtor do objeto date. Esse aqui, date, abre e fecha parênteses, esse aqui é o construtor do objeto date. Através desse construtor nós vamos ter uma série de propriedades, na verdade uma série de métodos atrelado ao objeto date, ok? Bom, deixa eu passar aqui para frente, a gente pode configurar a nossa data usando qualquer um dos seguintes formatos aqui. Nós temos aqui um new date, declarando aqui o ano, depois a gente declara aqui o mês, o dia, a hora, minutos e segundos. Aqui o mês, o dia, o ano, a hora, minutos e segundos. E aqui o ano, o dia e o mês. Note que no sistema internacional, sistema americano, as datas são contrárias que a gente usa aqui no Brasil. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso daí no decorrer do curso e vamos conseguir tratar essa data, essa hora, pra gente, na verdade a hora, né? Na verdade a data, tratar para poder colocar no nosso formato aqui do Brasil. Bom, então, basicamente, você já aprendeu um pouco dessa estrutura aí, mas basicamente o que você tem que focar é nisso aqui, ó. New date é um objeto e você vai poder instanciar ele em algumas variáveis e poder utilizar alguns métodos. Bom, aqui estão alguns métodos, né? Tratando ainda de objetos globais, o objeto date e time, tá? Depois de criar o objeto date, os seguintes métodos permitem configurar a data e a hora que ele representa. Então, nós temos aqui no início o getDate e o setDate, né? Ele retorna / define o dia do mês. Depois nós temos aí o getDay. Ele vai retornar o dia da semana. Um detalhe importante, ele começa no 0 e termina no 6. Ele não pega o dia 1 ao 7, é do 0 ao 6, ok? Dado importante aí, que no futuro a gente utilizando alguns exemplos, pode confundir se você não lembrar disso daqui. Às vezes você vai achar que ele vai pegar no 1, e no 1 ele vai pegar na segunda-feira, tá? Dependendo do que você trabalhar, do jeito que você formatar ali os dias da semana, e não vai pegar no domingo, porque o domingo, o primeiro dia da semana vai ser o 0, ok? O get full year e o set full year, ele retorna e define o ano em 4 dígitos. Tá? Aqui nós temos o get hours e o set hours. Retorna e define a hora, de 0 a 23. Get milliseconds e o set milliseconds. Retorna e define os milissegundos, de 0 até 999. Aqui o get minutes e o set minutes. Retorna e define os minutos, de 0 a 59. O get month e o set month retorna e define o mês, do 0 ao 11. Também é importante aqui, começa no 0 e termina no 11, os meses. O get seconds e o set seconds retorna e define os segundos, do 0 ao 59. Get time e set time, número de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, ok? 0000 na unidade UTC, que é tempo universal coordenado, e um número negativo para qualquer data anterior. Então,
o getTime ele vai pegar de 1º de janeiro de 70 para frente, ok? getTimeZoneOffset retorna a diferença de fuso horário em minutos para as localidades. E o toDateString retorna a date como uma string legível. E o toTimeString retorna o time como uma string legível. Bom, a gente vai ver isso daí em alguns exemplos, inclusive aqui no nessa videoaula. Mas existem outros métodos também que você pode utilizar com o objeto date, ok? Bom, prosseguindo aqui, o que a gente tem de importante aqui? Nesse exemplo, que a gente já vai colocar a mão na massa, a gente tem um objeto date. Então ele criou aqui primeiro, inicialmente, uma variável. Essa variável today, né, variável hoje, ela é criada usando o construtor de objeto aqui date. Então, new date, ele atribuiu o objeto date a variável aqui today, que se tornou um objeto, ok? Instanciou aqui o objeto. Depois, ele tem aqui pegando o método getFullYear, que é usado para retornar o ano, né, da data sendo armazenado no objeto date. Então, olha só, ele declarou aqui um var year, ele pegou o objeto today, colocou ele aqui, com o operador membro de ponto, ele chamou o método getFullYear, que esse método aqui só é possível ser usado se eu instanciar um objeto date. E aqui ele pegou esse getFullYear e atribuiu a variável year. Depois ele criou uma variável elemento, EL, buscou lá no HTML, no objeto document, o getElementById, footer, né, lá ele buscou o rodapé, e aí ele atribuiu um inner HTML a essa variável EL, né, que é o elemento, inserindo o seguinte texto, né, seguindo o seguinte string. Abriu um parágrafo, copyright, copy, e aqui ele digitou, concatenando com um sinalzinho de mais, a variável year, que é essa variável aqui em cima, que pegou do objeto newDate o ano. E aí apareceu aqui, ó, o ano de 2014, lá no HTML. Vamos fazer isso desenvolver na prática. Abra, por gentileza, o seu Visual Studio Code na sua pastinha aí C02. Vamos criar aí um novo arquivo. E esse arquivo vai ser o dateObject.html. Vamos copiar aqui o nome do nosso arquivo, Ctrl C. Vou dar um Enter aqui para incluir ele. Vou vir aqui dentro da pastinha JS, vou criar um arquivo, Ctrl V no nome, .js. Está criado o nosso arquivo aqui, tanto o dateObject JS quanto o dateObject HTML. Bom, aqui dentro do nosso HTML, eu vou aproveitar, vou pegar aqui um arquivo qualquer, pode ser esse aqui mesmo, mathObject, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, posso fechar ele, Ctrl V. O que eu vou aproveitar aqui? O título, né? No final, vamos colocar aqui um dateObject. O título vou deixar igual e no meu ID aqui, o div ID, eu vou colocar footer. E o nosso script src não vai chamar mais aqui o mathObject, vai chamar o dateObject. Ctrl S para salvar. Antes até de eu executar ele aqui, eu vou abrir o nosso index da pastinha C03, vou selecionar todo esse TR aqui, Shift Alt, seta para baixo, vou duplicar. Aqui vai ser o 13 e aqui vai ser o dateObject. Mesma coisa aqui no nosso nome, dateObject, HTML. Copiar aqui, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o index para deixar nossa biblioteca registrada.
E o próximo passo agora é a gente vir aqui no nosso arquivo JS. Mas antes eu vou executar aqui Open with Live Server para abrir aqui no nosso navegador. Ok. Vou jogar isso aqui para o lado, com a Windows seta para o lado. Vou pegar aqui, minimizar. Beleza. Estou agora com o meu JS aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar uma variável que vai armazenar o objeto date. Então vamos lá. Ctrl ponto e vírgula. Criar uma variável para armazenar o objeto date. Ctrl S para salvar. Tudo certo. Essa variável vai se chamar today, né? Hoje. Today. Esse today vai receber palavra reservada, new, que eu estou digitando aqui para declarar um objeto, new date. Bom, só esse objeto aqui nativo do JavaScript, eu já tenho várias coisas que eu posso trabalhar com ele. Bom, o próximo passo agora, eu vou criar uma variável que vai armazenar o ano. Tá? Vai armazenar o ano do objeto date. Então, eu vou criar aqui essa variável, vai se chamar var year, que é o ano. Esse ano vai ser, vou declarar aqui o meu objeto, today, ponto, que é o operador membro, para a gente poder fazer aqui poder verificar quais os métodos que eu tenho disponíveis. E eu vou pegar o get full year. Abro e fecho parênteses, não esqueça desse detalhe, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Ok? Então deixa eu até digitar aqui que eu criar uma variável para armazenar o ano do objeto date. Bom, agora eu vou criar uma variável para uma variável chamada elemento EL, que vai armazenar o valor, vai armazenar o ID, atributo, e ter o seu valor, né, para poder depois eu inserir um valor dentro desse ID. Então eu vou vir aqui, Ctrl ponto e vírgula, criar uma variável chamada EL, elemento, para armazenar o elemento ID e ter o seu valor. Ok? Ele vai armazenar e ter aquele valor ali, e aí eu posso modificar isso. Então, variável elemento vai receber objeto documents, ponto, get elemento by ID. Qual que é o elemento by ID? Abro e fecho aspas simples. É o footer, que é o que eu coloquei lá no meu HTML. Ok? Agora eu vou fazer o quê? Escrever o ano dentro deste elemento. Como que eu faço isso? Elemento, ponto, inner HTML, igual, abro, fecho aspas simples, ponto e vírgula para fechar aqui. Vamos começar aqui a digitar nosso textinho. Vai ser um parágrafo, e aqui eu fecho o meu parágrafo. Aqui dentro eu vou colocar todos os direitos reservados. Aí aqui eu vou colocar um e-copy, que é um e comercial, copy, ponto e vírgula. E aqui eu vou fechar e abrir aspas simples, e aqui dentro eu vou concatenar com dois sinalzinhos de mais, e aqui vai entrar a variável. Qual variável que eu quero aqui? Eu quero o ano, que eu peguei com o método getFullYear. Vamos ver o que ele vai retornar? Year. Ctrl S para salvar. E olha aqui que legal, aqui no rodapé do meu arquivo. Todos os direitos reservados, e aqui ele pegou o ano, 2023. À medida que vai mudando o ano, ele vai pegando para mim o ano sem problema nenhum. Um detalhe importante é que ele vai pegar com base
na data do meu computador. Eu estou no ano 2023, ele vai pegar aqui o ano de 2023. Ok? Bom, simples a gente criar um objeto. Primeiro passo, tá? A gente vai ver muito, um objeto que eu digo do date, né? Um objeto date, muito simples. Mas a gente vai ver muito isso ainda no decorrer do curso. Vamos continuar. Trabalhando com datas e horas. Vou pegar aqui a caneta apontador laser. Bom, nesse primeiro aqui, nós temos um exemplo que você pode ver uma data sendo configurada no passado. Então, nós temos aqui um var today, declaramos uma variável e atribuímos ela o objeto newDate. Depois, var year, um ano, e nós utilizamos o objeto, agora o objeto today, instanciando o objeto aqui, né, o date. Nós temos o método getFullYear, ele está pegando aqui o ano, ok? Depois, ele pegou aqui uma variável est e colocou que igual a newDate, ou seja, essa outra variável que também instanciou uma date, só que ele declarou uma data antiga. Ele colocou aqui uma data no formato que tem que ser declarado. Depois, no segundo passo, ele vai tentar encontrar a diferença entre essas duas datas e obterá um resultado em milissegundos. Então, quando você for fazer uma operação básica matemática com datas, você tem que transformar elas em milissegundos. Esses métodos aqui, o getTime, ele vai obter ambas as datas em milissegundos. Ok? Por mais que ele declarou aqui, ó, mês, dia, ano e hora. Ele também vai pegar aqui, pelo método, ele pega em milissegundos. Depois ele fez a diferença. Né? Aqui ele fez, na verdade, aqui ele fez a diferença. Depois que ele fez a diferença, ele repetiu aqui a variável difference e colocou aqui igual. Abre e fecha parênteses, e ele pegou a diferença dividida pelos milissegundos de um ano. Então, aqui deu uma quantidade, nessa primeira operação matemática aqui, deu um número, essa variável, a gente vai ver no exemplo aí. Ele pegou esse número e dividiu pela quantidade de milissegundos que tem em um ano, ou seja, 365 dias em milissegundo é isso aqui. Ok? Então, ele dividiu a diferença por isso aqui, e aí depois ele pegou uma variável criada aqui, elemento mensagem, e incluiu essa mensagem dentro lá do nosso HTML, com o text content, utilizando aqui o método, o objeto math com o método floor, que é o arredondamento, né, da diferença. E aí ele escreveu uma mensagenzinha. Bom, a gente tem aqui, para especificar uma data e hora, você pode usar esse formato. Exemplo, ano. Então, os 4 dígitos, né, Y, que é os 4 dígitos, mês, dia, hora, minutos e segundo. Isso seria representado assim, 3h45 da tarde e 55 segundos em 16 de abril de 96. Essa aqui seria essa data aqui declarada seria dessa forma no JavaScript. A ordem de sintaxe, para a gente poder recapitular, né? O mês é 4 dígitos, perdão, o ano é 4 dígitos, o mês começa no 0, termina no 11. Janeiro é 0, ok? Janeiro é 0. Dia, 1 a 31, hora, 0 a 23, minutos, 0 a 59, segundos, 0 a 59, milissegundos, 0 a 999. E aqui também a gente pode ter esse formato para declaração de data e hora. O mês com 3 letras, MMM, no caso aqui, abril, né? April, sempre vai estar em inglês. O dia, o ano, hora, minutos e segundos. Vamos desenvolver a nossa prática. Abra o seu Visual Studio Code. E aqui vai um pequeno detalhe. Às vezes você vai estar programando, talvez não aquilo que você esteja fazendo, né, o exercício e tal, não faça tanto sentido. Não se preocupe em relação a isso. Somente com a prática que você vai começando a quebrar esses paradigmas e entendendo a programação, tá? Você não vai aprender tudo de cara. Então fica tranquilo em relação a isso, que todo mundo aprende programação dessa forma mesmo.
tendo várias dúvidas, talvez não entendendo certo tipo de conteúdo. Por isso que tem que fazer bastante exercício e praticar. Porque se fosse fácil, né, esse canal aqui teria mais de 1 milhão de inscritos. Não é para todo mundo, tá? Programação. Por isso que o programador, geralmente, ele tem um salário muito bom. Porque é difícil você estar estudando, tá se habituando. Não é tão simples assim. Então, por isso que às vezes você pode até pensar em desistir, porque parece que o conteúdo é difícil. Mas só requer prática e consistência. Aprendendo um pouquinho todo dia, com certeza, você vai tirar de letra, ok? E aí comenta a dúvida aí que você tem aí para a gente poder te ajudar nessa caminhada, porque é difícil. Até para mim é difícil, até hoje eu ainda tenho minhas dúvidas, até hoje eu tenho minhas fontes de consulta. Você nunca para de estudar, aquele que quer ser programador. Se não é o teu caso, aí realmente não é o que você tem que fazer, né? Se você escolheu a programação como meio de vida, você vai ter que sempre estar estudando, né, praticando. A prática é a maior aliada da perfeição, né? Tem até um ditado que fala, somente a prática leva à perfeição. Na verdade, a consistência da prática, que vai te dar aí uma base para você poder se tornar um programador aí de sucesso. O segredo é todo dia fazer um exercício, programando. Se um dia você não conseguir, não deixe aí de estudar mais do que 3 dias. Sempre esteja estudando, fazendo exercício, praticando, criando projetinhos. E aí com certeza você vai se dar muito bem nessa área aqui. Ok? Bom, então já criei aqui os objetos enquanto eu ia falando com você. Vou abrir aqui o Object Date Difference. Eu vou pegar esse aqui. Vou dar um Ctrl A nele, Ctrl C. Posso fechar ele e vou dar um Ctrl V aqui. Aqui o que eu vou precisar? Esse ID aqui vai ser o Message. E aqui eu vou colocar aqui desde 1984. Ctrl S para salvar, não apareceu nada. No título aqui também vou modificar. Então aqui, Date Object Difference. E vou dar um Ctrl A. Também vou pegar aqui o JS Difference. Ctrl S para salvar. Vou abrir esse arquivo aqui na tela. Open with Live Server. Abrir ele aqui. Beleza? Bom. Posso minimizar aqui. Já colocamos aí nosso HTML. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer essa operação de diferença aí. Primeira coisa. Conta, ponto e vírgula. Criar a variável para armazenar o new date object. Então, var today igual new date, abro, fecho, ponto e vírgula. Ok? Bom, agora eu vou pegar o ano. Então, criar uma variável para pegar o ano. Var year vai ser igual today, ponto, get full year, abro, fecho, parênteses, ponto e vírgula para finalizar. Bom, agora eu vou setar. A gente usa esse linguajar na programação, tá? O setar, que é como se fosse eu criar, como se eu fosse iniciar. Eu vou setar aqui, né? Então vou setar a data. Vou colocar aqui a data do que o hotel foi criado, né? A data que o hotel foi criado. Então eu vou colocar aqui var est. Você pode dar qualquer nome, tá? Vou até dar um nome diferente aqui. Data criacão. Data criação. Vai ser new date. Abro, fecho parênteses, vou vir aqui botar o ponto e vírgula para fechar. E aqui dentro eu já vou abrir e fechar aspas simples. Então, esse objeto, eu vou colocar aqui no mês de maio. Então, lembra que a declaração é o mês, 3 letras.
depois o dia, 21, vírgula. Tem que ser certinho, tá? Mês, espaço, dia, espaço, ano, 1984. Espaço, hora, vou colocar aqui uma hora aqui, 12 minutos, vou colocar aqui 30 segundos, 30, 40. Ok? Então eu criei dois objetos com o construtor do objeto newDate. Esse aqui eu deixei ele em branco, sem colocar parâmetro. Esse aqui eu setei uma data, eu iniciei e setei ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou obter a diferença entre a data de aquela data, né, a data antiga, e a data de hoje, a data atual, né, atual, em milissegundos. Como que eu faço isso? Vou declarar aqui uma variável difference igual. Então a data de hoje, today, ponto, getTime, abro e fecho, menos a criação, ponto, getTime, abro e fecho. Se eu der um console log disso aqui, vamos ver quanto que vai dar isso aí. Console log da diferença. Difference. Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, vou apertar F12. Olha aí a diferença. A diferença deu para mim em milissegundos. A diferença entre a data atual, hoje é 28/11/2023, menos 21 de maio de 1984, 12 horas, 30 minutos e 40 segundos. A diferença deu isso aqui, ok? Bom, o que eu vou fazer agora com essa diferença? Eu vou dividir a diferença pelos milissegundos de um ano em milissegundos. Um ano em milissegundos é esse valor aqui, ó, 31,5569. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso aqui é um ano em milissegundos. Então vamos fazer essa diferença. Então a variável diferença, que é essa variável que eu declarei aqui em cima, que recebe a diferença desse com esse, ela vai ser igual, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Vai ser a diferença, ela vai receber a diferença. Aqui ela já recebeu um valor. Agora ela vai receber aqui outro parâmetro. Vai ser a diferença dela mesmo dividido. Ela vai receber o valor dela mesmo dividido por isso aqui. Vamos dar um console log agora aqui embaixo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Vem aqui, aperto F12. Ó, aqui ele deu uma diferença em milissegundos. Agora ele deu uma diferença em números float. Né? Isso aqui é um número com vírgula e várias casas decimais. Nós vamos arredondar isso aqui. Então ele deu 39, alguma coisa. O que é 39, alguma coisa? O dia de hoje, essa data aqui do meu computador, menos a data 21 de maio lá de 84, está dando 39 anos. Ok? Está dando isso daí, barra alguma coisinha. Né? Obviamente, por quê? Porque a gente já passou de maio. Então, já passou aí, vamos dizer assim, 50%. Ok? Que a gente já está em novembro. Né? Então, já passou aí 50%. Já deu mais de 6 meses. Bom, deixa eu fechar aqui. O que eu quero fazer agora? Bom, vou incluir isso aí no meu HTML. Então, vou criar a variável elemento
que vai receber o ID e trocar o valor. Então vamos lá. Var L mesmo, igual a document.getElementById. O ID aqui vai, abre e fecha parênteses, o ID aqui vai ser o message. E aqui embaixo eu vou pegar o EL e vou colocar um text content. E esse text content vai ser o seguinte, vai ser difference mais, concateno aqui, vou colocar uma mensagenzinha, anos de fundação. Ctrl S para salvar. E olha o que aconteceu, ele colocou aqui a variável difference, né, que é a diferença aqui entre o getTime do today com o getTime da criação, que a gente declarou. E ele deu esse valor aqui com casas decimais. Eu posso vir aqui na frente e utilizar aqui o math.floor. Ele vai arredondar isso daí para mim. Ctrl S para salvar. Vou dar um espacinho aqui. Então, 39 anos de fundação. Aqui a gente já usou um pouquinho mais o nosso date object. E instanciamos aí, né? Criamos alguns métodos, getTime, getFullYear, e aí a gente chegou num resultado aqui e incluímos isso. Então fica tranquilo, se às vezes você acha que, nossa, é muito complicado, é difícil e tal, tem que praticar, ok? Somente a prática vai fazer com que você se torne um bom programador. Vamos continuar. Para finalizar, a gente vai ter aqui um excelente exemplo de funções, métodos e objetos. Nós vamos ter uma primeira parte, onde a gente vai criar uma função. E nessa função, o que a gente vai fazer aqui especificamente? Nós vamos dividir aí em duas partes. Né? A primeira mostra os detalhes sobre o hotel, o preço normal do quarto e o preço de oferta. E a segunda parte indica quando a oferta expira. Então nós vamos criar aí um sisteminha que ele vai mostrar o preço do hotel, né, o preço com oferta, em quanto tempo essa oferta ela vai expirar. Né? Todo o código aí é colocado dentro de uma função, ok? Para garantir que qualquer nome da variável usado no script não entre em conflito com o nome de variáveis utilizado em outros scripts, que é aquela declaração local, ok? A primeira parte, como eu disse, vai criar um hotel, né? Aqui a gente vai criar um objeto hotel. E este vai ter três propriedades. O nome do hotel, nós vamos ter aqui o preço do quarto e o percentual a ser descontado. Então aqui tem o preço do quarto, o percentual a ser descontado. Além de um método para calcular o valor da oferta que é mostrado para o usuário. Então nós vamos ter esse método aqui, offerPrice. Ok? Bom, os detalhes do desconto eles são impressos na página usando informações do objeto hotel. Para garantir que a taxa de desconto seja mostrada com duas casas decimais, nós vamos utilizar aí o método toFixed e vamos do objeto number, ok? Nós vamos utilizar aí o toFixed. Bom, a segunda parte, nós vamos informar que a oferta irá expirar em 7 dias. Isso é feito usando a função chamada offerExpires, que é essa função que a gente vai criar aqui. Né? E a data atual configurada do computador do usuário é passada como argumento para a função offerExpires, para poder calcular quando a oferta termina. Nós vamos fazer mais uma vez aí o cálculo de datas. E dentro da função, um novo objeto date é criado e 7 dias são adicionados à data de hoje. O objeto date representa os dias, os meses com números, começando com 0, como a gente já viu, tá? E para exibir o nome de dia e do meses, nós vamos criar aí arrays, para a gente poder fazer isso daí, nós vamos criar em português mesmo. E porque os nomes dos dias, né, a gente vai ter em português, isso aí não tem necessidade. O código em si, a instrução, a gente vai colocar em inglês, mas o que vai ser exibido vai ser em português, ok? Bom, e a mensagem para exibir a data de expiração é construída dentro de uma variável chamada expire.msg, que a gente vai
criar aqui embaixo, ó, Sphere MSG, isso que vai ser retornado para o nosso usuário final, ok? Então, basicamente, o nosso exemplo vai ser aí uma funçãozinha criando uma oferta de um hotel e dizendo para o nosso usuário que ela se inspira em 7 dias se ele não garantir essa oferta. Vamos então fazer esse exemplo. Peço encarecidamente que você abra aí seu Visual Studio Code. Vamos criar aí o nosso exemplo. Primeira coisa, vamos abrir aqui. Vamos abrir o explorador. Dentro da pastinha aqui. Aqui dentro dos nossos HTML, vamos criar aqui o exemplo.html. Ok? Bom, nesse exemplo aqui, o que a gente pode aproveitar de outro? Vamos ver aqui do Documents Object. Vamos dar um Ctrl C, vamos vir aqui no exemplo, Ctrl V. O que nós vamos aproveitar aqui? Nós primeiro vamos criar o objeto, o arquivo, né? Exemplo.js. O título vai ser exemplo. E aqui dentro do nosso HTML, nós vamos ter aqui uma div id info. E aí dentro dela nós vamos ter algumas informações. Um H2 que vai ser promoção de final de ano. Promoção de final de ano aqui no hotel. Ok? Embaixo aqui do H2 e ainda dentro da div info, nós vamos ter aqui uma div chamada hotel name. Depois nós vamos ter uma div chamada room rate, né? A taxa aí do hotel. Nós vamos ter aqui também o special rate, né? A taxa especial. Depois nós vamos ter um parágrafo aqui, e nesse parágrafo vai ser taxas, não, promoção é melhor, promoção para reservas de 2 ou mais noites, ok? Ctrl S para salvar. E aqui embaixo do nosso parágrafo, porém, ainda dentro da nossa div info, nós vamos ter aqui uma div id offer ends. Quando que finaliza essa oferta. Ctrl S para salvar. Vamos abrir esse arquivo aqui do lado. Exemplo. Beleza. Tá tudo aqui já formatadinho. Deixa eu criei aqui o exemplo. Deixa eu ver, cadê? Não criei o exemplo ainda. Então vou criar aqui exemplo.js. Fechar aqui os arquivos que eu não vou usar mais. Vou deixar aqui só o exemplo aberto. Exemplo.js. Ah, tá. E vou também já deixar o nosso índice da nossa biblioteca pronto. Esse é o último arquivo desse capítulo, né? Vai ser o arquivo de número 15. Então, vou vir aqui 15. Aqui vai ser o exemplo. Exemplo. Exemplo, Ctrl V. Ctrl V. Mais esse. Ok. Posso fechar aqui o index. Posso fechar aqui o data object. Ctrl S aqui no meu exemplo. Está tudo certo. Vou abrir aqui o exemplo JS. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Bom, esse script aqui, como eu disse, ele vai criar uma função que vai conter aí praticamente todas as nossas instruções para poder gerar aí um exemplo de criação de uma promoção de um hotel, ok? Basicamente vai ser isso que a gente vai fazer. Bom, então eu vou começar aqui
abrindo e fechando parênteses, que vai ser uma instrução que, assim que abrir o navegador, já quero que ela executa. Aqui em cima eu vou digitar um function. Essa função abre e fecha, ela não vai ter parâmetro aqui em cima. Eu abro e fecho chaves. Ok? Dá um Shift Alt para identar o código aqui. Então, a primeira parte. Então, parte 1. Criar um hotel, um objeto hotel e escrever os detalhes da oferta. Maravilha? Então vamos lá. Como é que eu declaro um objeto? Var hotel, ele vai receber igual, abro, fecho chaves. Esse hotel vai receber o seguinte, um name. Eu vou colocar aqui que o nome desse hotel vai ser Hotel Fazenda, vírgula, porque eu vou ter mais propriedades dentro desse objeto. O room rate, que vai ser a taxa dele. 2 pontos, ele vai ser 500 reais, tá? Vou até colocar aqui que, vou colocar aqui, barra, esse valor é em reais. Depois eu vou ter aqui um desconto. Então, vou colocar isso em inglês, desconto vai ser de 25%, vírgula. Aí aqui eu vou comentar também, é o desconto. Depois eu vou ter um método desse objeto que vai ser o offer price. Esse offer price, o método vai ser, lembre-se que todo método de um objeto, ele é uma função que virou método. Então, vou abrir a função aqui, abro, fecho chaves. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma variável offer rate. Essa variável vai receber o seguinte, desse objeto, eu quero o room rate, o preço, né? O preço do valor da taxa do quarto, e multiplico. Por quê? Eu vou multiplicar aqui dentro, eu vou colocar 100, como se fosse 100%, né? Vezes, menos o valor desse desconto, né? Que nada mais é que eu estou multiplicando aqui pela porcentagem, dividido por 100. Ok? O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o valor do desconto, ele vai tirar 100 menos o valor do desconto, 75. 75 dividido por 100 vai dar o quê? 0,75, que seria 75%. Ok? O valor de 500 vezes 75% vai ser o novo valor, que vai ser o desconto. Ok? E o que eu vou retornar aqui depois que eu fizer isso? Lembrando, sempre uma função ela vai ter um return. Return offer rate. Ponto e vírgula. Fecho aqui, eu fechei chaves, fechou chaves, ponto e vírgula aqui. Ctrl S para salvar. Vou dar um Shift Alt F só para identar o código. Bom, aqui dentro ainda, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que pegar o nome do hotel, né, para poder botar lá dentro do meu HTML. Eu declarei aqui a propriedade, mas eu ainda não peguei esse hotel, né? Peguei as propriedades desse hotel. Então eu vou ter aqui uma variável, e aqui eu vou usar o encurtamento, o shortened, né, que é a abreviação, para a gente poder fazer a declaração dessa variável tudo em uma linha. Então, vou pegar aqui o hotel name, hotel name, o room rate, e vou pegar aqui o especial rate, ponto e vírgula. Então aqui foram declaração de variáveis. Aqui embaixo eu vou ter um hotel name, vai receber um documents get element by id, abro, fecho aqui, vai ser lá no hotel name, ponto e vírgula. Vou até duplicar isso aqui 2 vezes, aqui vai ser o room rate, e aqui vai ser o especial rate,
aqui vai ser no home rate, e deixa eu ver como é que eu coloquei aqui no exemplo. Aqui, ó, special rate. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada ainda, mas agora eu vou começar a incluir isso aqui dentro lá do meu HTML. Como? Vou pegar aqui o meu hotel name, ponto, text content, ponto, né? Ponto, text content, vai receber igual ao meu objeto hotel.name. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Hotel name, text content igual hotel name. Mas não pegou aqui, deixa eu ver por quê. Hotel get, deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Hotel name. Hotel name. Eu peguei aqui o exemplo. É o exemplo, tá certinho. Hotel name, get element byte hotel name, hotel name.text content igual hotel.name, hotel fazenda. Não apareceu aqui. Ficou faltando apenas um detalhe, né? Quando a gente quer que o navegador abre o nosso JavaScript e já executa, nós temos que colocar aqui, a gente aprendeu em aulas anteriores, ó, abre e fecha parênteses. Eu estou indicando para o meu navegador o seguinte, já abra e executa essa instrução. Ctrl S, tá aqui, ó, hotel fazenda. Bom, continuando aqui, a gente colocou o home rate, document get element by ID home rate e o special rate. Só que o home rate, deixa eu ver aqui se a gente digitou, a gente colocou 500. O special rate a gente colocou o método, né? A gente chama o método. Peraí, special rate, get document by ID. O special rate está recebendo o que aqui? Ah, tá, eu não incluí ele aqui. Vamos lá. Vamos lá, o home rate. Às vezes até eu dou uma... E o special rate dou uma errada aqui, faz parte. Esse aqui vai ser o hotel name. Esse aqui vai ser o hotel home rate. E aqui o special rate, né, o nosso desconto. Vou pegar aqui, Ctrl C e vou colocar ele aqui, Ctrl V. Ctrl S para salvar. Então aqui vai ser o nosso desconto. Mas na verdade eu já vou colocar aqui, vou chamar o método, né? Que é o offer price. Abro e fecho. Ctrl S para salvar. Então de 500 ele vai para 375. Vou dar uma formatada nisso aqui que não está muito legal. Então vou abrir e fechar aqui aspas simples. Vai ser em reais, né? Então esse aqui é o preço em reais. Vou colocar aqui, vou concatenar. E aqui depois do home rate, eu vou colocar aqui um toFixed. Vou colocar duas casas. Ctrl S para salvar. Beleza, maravilha. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou até copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Offer price, Ctrl S para salvar. Então tá aqui, ó. De 500 por 375. Essa é a nossa preço de oferta, ok? Bom, já declarei a primeira parte com as instruções. Agora eu vou colocar aqui os detalhes dessa oferta, que o tempo de expiração dela, o tempo de validade dela. E aqui eu vou utilizar algumas coisas também dentro do meu JavaScript. Então eu vou digitar primeiro aqui instruções para calcular e escrever os detalhes de expiração da oferta. Então eu vou digitar aqui var. Eu vou pegar aqui a mensagem expire, né? Então expire message, MSG.
vou ter que a variável today, vou ter a variável ends. Essa variável ends aqui, que vai mostrar a nossa mensagem final, tá? O elemento que vai mostrar a mensagem final, o today que vai pegar a data e o spirit mensagem vai mostrar a mensagem para o usuário, ok? Bom, então vamos lá, vou criar aqui uma function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Aqui dentro, o nome dessa função ela vai ser offer experience, e aqui dentro eu vou pegar o variável today, que a gente declarou aqui em cima. Eu vou pegar essa variável, né, a variável está dentro da função, ela vai encaixar aqui dentro dessa função, ok? Está dentro da função geral, né, a função anônima, que é uma função que abre assim que eu abrir o navegador, mas essa função aqui eu vou chamá-la aqui dentro, né? Eu vou chamar essa função experience, ainda vou chamá-la aqui dentro. Bom, primeira coisa, eu vou declarar aqui algumas variáveis. Então, a variável, eu vou ter uma variável aqui, semana, week from today, né? Semana, seria semana a partir de hoje, algo nesse sentido. Vou digitar aqui o day, que é o dia, date, vou digitar aqui o month também, que é o mês, vou digitar aqui o year, eu vou digitar aqui o day, names, e vou digitar aqui também, vou declarar, né, o month, names, ponto e vírgula. Essas aqui são as variáveis que a gente vai utilizar aqui. Primeira coisa, vou adicionar 7 dias na variável week from days, né? Uma semana para um dia, né? De semana, né? A semana a partir daquele dia que a pessoa vai ver a oferta. Então, week from days vai receber um new date. Vou utilizar o objeto new date. Abro e fecho parênteses. Today, hoje, ponto. Get time, lembrando, isso aqui vai pegar em milissegundos. Get time, abro e fecho parênteses. O get time vai ser o dia de hoje mais 7 dias da semana vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos vezes 1000 milissegundos, ok? Ctrl S para salvar. Isso aqui vai me dar, a partir do dia de hoje, aqui, no caso aqui 28, 11, 20 e 23, talvez na hora que você estiver fazendo esse exercício seja uma hora diferente para você, mais 7 dias em milissegundos, ok? Isso aqui vai dar um número tudo em milissegundos. Se a gente quiser tirar a prova real, é só a gente vir aqui, console.log, e declarar essa variável aqui, a week from today. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Vou vir aqui apertar um F12. Ele não apareceu aqui, deixa eu ver por quê. Ctrl S para salvar. Console log, week from today. Deixa eu ver se eu fechei, está certinho aqui. Eu não chamei essa expressão ainda, né? Essa função aqui ainda. Ela vai aparecer no final na hora que eu chamar ela. Eu ainda não chamei ela, por isso que ela não vai aparecer aqui. Ok? Que é a offer expires. Na hora que eu chamar, ela vai aparecer isso aqui em milissegundos. Se eu chamar ela aqui, ó, deixa eu vir aqui e dar um console. Deixa eu ver se ela vai já aparecer para a gente. Console log today. Não. Console log offer expire today. Ctrl S. Ele vai dar um erro aqui porque eu ainda não fiz as operações. Mas vou deixar ele aqui assim. Vou minimizar. A gente vai fazendo, depois a gente volta ali para consultar ali o valor da console log, ok? Não se preocupe com esse erro. Bom, vamos lá, vamos continuar.
O que eu tenho que declarar agora? Os dias da semana. Então, vou colocar aqui, declarar os dias da semana. Como que eu faço isso? Variável dayNames, que eu já criei, ela vai ser um array. Então, eu abro e fecho colchete, ponto e vírgula. Vou vir aqui e vou declarar aqui. O primeiro dia da semana vai ser que o domingo. Lembrando que ele pega do 0 ao 6. Então, 0 domingo, o 1. Segunda-feira. Terça-feira. Eu vou até copiar. Não preciso copiar isso aqui porque digitar rápido aqui. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Agora eu vou declarar os meses, né? Então vou vir aqui, month names igual, abro e fecho colchete. Aqui eu vou declarar janeiro. Eu vou copiar essa instrução aqui, porque vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, vou vir aqui, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Bom, declarei os dias da semana e os meses do ano. Próximo passo aqui é eu pegar partes das datas para mostrar na página. Então, day. Como que eu pego o day? Então, vou pegar o dayNames, abro e fecho colchete. E aí aqui eu vou utilizar esse cálculo que a gente fez aqui, cadê o week from day, ok? Que a gente fez aqui, pegando a data, na verdade foi uma somatória de 7 dias. Eu vou pegar aqui meu week from day e eu vou pegar aqui o getDay, .getDay. Esse método aqui da função date, ok? Vou pegar também o meu date, que vai ser igual week from day, .getDate. Abro e fecho, ponto e vírgula. Vou pegar aqui o month. O month vai ser igual month names. Vou pegar aqui do week from day, week from today, ponto get month. Get month. Abro e fecho parênteses. Vou pegar o year. Vai ser da minha week from today, get full year. Abro e fecho, ponto e vírgula. E agora eu vou criar a mensagem. Então, criar a mensagem. Como que eu vou criar essa mensagem? Vai ser a expire, MSG, vai ser aqui oferta expira na próxima. Vou deixar em aberto, ponto e vírgula, na próxima. Aí eu venho aqui, expire MSG. Vou concatenar aqui com a mensagem. Posso abrir e fechar aspas duplas. Ponto e vírgula aqui, cadê? Ponto e vírgula. Onde que essa oferta expira?
Vou colocar aqui day, né, no dia, concateno. Vou colocar aqui com uma quebra de linha, br, abro parênteses, vou vir aqui, vou concatenar com date, mais, abro, fecho, aspas simples, dou um espacinho, concateno com month, com mês, mais, concateno aqui, deixar um espacinho, year, o ano, mais, e aqui eu fecho o meu parênteses. E aqui embaixo, return expmsg, ponto e vírgula. Bom, já criei minha mensagem. O que falta aqui agora? Eu vou vir aqui embaixo, como eu declarei aqui uma variável today, joguei ela aqui dentro da minha função, e aqui dentro da função eu também vou ter uma variável today, vai ser a today igual a new date, abro, fecho, ponto e vírgula, e eu vou ter aqui um elemento ends, a mensagem final, né, o elemento final quer dizer, vai pegar um documents, ponto, get elemento by id, e aqui ele vai pegar no meu offer ends, ponto e vírgula, element ends, ponto, inner, HTML, o offer experience today, ponto e vírgula. Aqui só tem um detalhezinho, aqui tinha um erro. Eu declarei que dentro da função offerExperience, não tem como ele chamar dentro dela, né? Eu vou colocar aqui ela do lado de fora, obviamente, né? Esse script, Shift Alt F para identar. Bom, Ctrl S para salvar aqui, ele não está pegando a mensagem, porque eu coloquei aqui in HTML, é inner. Ctrl S para salvar. Pronto, ele inseriu a mensagem aqui. Oferta expira na próxima terça-feira, 5 de dezembro de 2023. E aqui no console log, que a gente não estava conseguindo chamar lá no início, que a gente não tinha finalizado ainda, agora a gente já consegue. Ó, Ctrl S para salvar, F12. E aqui, ó, oferta expira na próxima terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Posso tirar essa mensagem aqui. Bom, um grande exemplo aí para você praticar, um pouquinho mais complexo, mas que envolve aí uma série de objetos, métodos e funções que a gente aprendeu aí no decorrer desse capítulo. O principal objeto aqui é o new date. Ok? Fique atento com o new date, que você vai ver isso bastante, vai trabalhar bastante. A questão aí de você dar nome nos dias, você criando um array, os meses, para você chamar um dia, o getDay, para chamar uma data, o getDate. Tudo que você tiver dúvida, vai dando console log e o nome da variável que você está criando, para você ver aqui no seu navegador. O mês, o ano, aqui criou uma mensagem, aqui ele concatenou essa mensagem com as variáveis que ele criou aqui em cima e que ele atribuiu a elas aqui alguns valores. Então, o day, o date, o month, o year. Depois ele retornou essa experience message, né, MSG. E em final aqui ele instanciou uma variável today com um novo objeto date. E aí ele pegou o elemento com base no seu ID, lá dentro do navegador, e inseriu um HTML interno, que é essa função que a gente criou aqui em cima, e aí ele inseriu aqui embaixo, ok? Como a leitura é feita de cima para baixo no navegador, ele foi lendo, foi criando, e aqui embaixo ele inseriu, né, essa função aqui dentro do nosso inner HTML. Essa função aqui que está chamando, ela chama o today, né? Aqui em cima também ela chama o today, que é a variável aqui today, que a gente declarou aqui dentro. E aí
ela deu para a gente aqui o resultado que a oferta expira, né, no caso, em 7 dias. Se eu modificar, por exemplo, eu colocar aqui um 14, Ctrl S, ó, ele vai dar terça também, né? Deixa eu colocar aqui um 11, Ctrl S, ó, expira no sábado, 9 de dezembro. O cálculo já está sendo feito certinho, tá? Ele está somando aqui certinho os dias. Se eu botar aqui, por exemplo, um dia, Ctrl S, ó, expira quarta-feira, dia 29 de novembro, hoje é dia 28. Então, depende do dia que você estiver fazendo essa atividade aqui, é só você ver que ele vai calcular certinho a quantidade de dias que você colocar aqui. Ok? Esse foi o nosso exemplo, vamos continuar no nosso slide. Finalizamos o capítulo 3, um capítulo bem extenso, aí, com bastante videoaulas. O resumo aí de funções, métodos e objetos. Então, funções permitem agrupar um conjunto de instrução relacionado que representa uma única tarefa. As funções podem receber parâmetros, que são informações necessárias para fazer seu trabalho, e podem retornar um valor. Tá? Um objeto é uma série de variáveis e funções que representam algo do mundo ou seu redor, ou ao seu redor. Em um objeto, variáveis são conhecidas como os métodos do objeto. Navegadores, as variáveis, na verdade, elas são as propriedades e os métodos, né? Navegadores webs implementam objetos que representam tanto a janela do navegador como o documento carregado na janela do navegador. O JavaScript também tem vários objetos pré-definidos, como string, number, math, a data. Suas propriedades e métodos oferecem funcionalidades que podem ajudar a escrever script. Arrays e objetos podem ser usados para criar conjuntos de dados complexos, e ambos podem conter o outro. A gente viu isso aqui também. Bom, esse resumo aqui, ele nos diz muito bem sobre essas, se eu não me engano, 6 ou 7 aulas que a gente viu desse capítulo. E no próximo capítulo do livro nós vamos ver decisões e loops. Nós vamos entrar aí, continuar aprofundando aí no mundo da programação. Peço para você, comente, curta, compartilhe essa videoaula para que a gente possa atingir mais pessoas que têm interesse em desenvolver novas habilidades, se inserir em mercado de trabalho, contribuir com o canal, poder dar uma ajuda, dar uma aula para nós. Isso vai ser de grande valia se você ajudar a gente a crescer. Nós estamos quase batendo a nossa meta aí de 1000 inscritos e pretendemos aí chegar até o final do ano, quem sabe com pelo menos 1000 inscritos no canal. Forte abraço, vejo você então no próximo capítulo, capítulo 4, decisões e loops. Até lá!